sempre muito bem-vindos. Tô aqui com o Everson. Boa tarde, pessoal. Gente, o Everson, ele é da DWG, como eu não vou saber disso, né? Ele é da DWG, ele trabalha com gesso, com uma excelência, assim, absurda. Eu trabalho com o Everson faz quantos anos? Eu não vou falar não, né? Não vou me entregar, não. Eu acho que desde sempre eu trabalho com o Everson, sempre trabalhos muito, muito bons. Todos os clientes ficam satisfeitos e é por isso que ele é meu convidado de hoje, para falar um pouquinho com a gente, bater esse papo sobre gesso. Ô Everson, quantos anos no mercado? A gente tá... Eu tenho 19 anos de experiência no gesso, né? A gente trabalhava na região de Campinas e em 2010 a gente veio para a região aqui de sul de Minas, né? O Everson tem o barracão dele, Muzambinho, mas ele atende uma região muito grande, né, Everson? Isso. A gente até estava falando agora de um possível projeto, uma execução de gesso em Mococa. Então ele vem em todos os projetos meus, o Everson que realmente executa. Bom, vocês mandaram algumas perguntas de dúvidas que vocês têm e eu vou começar a perguntar para o Everson, como a gente faz em todas as lives. E se vocês tiverem alguma dúvida, gente, pode mandando pergunta, se a gente estiver falando baixo, já sabe, pode mandando pergunta. Everson, a primeira pergunta clássica, né? Hoje em dia a gente tem o gesso acartonado e o gesso comum. E muita gente não entende a diferença entre os dois tipos de gesso. Se você puder contar pra gente essa diferença, e ele até trouxe algum material para mostrar para nós. Certo. Então, o gesso comum, não sei se todo mundo conhece, ele é um gesso maciço, né? É uma plaquinha de gesso, né? Maciça. Ela tem mais ou menos a espessura de uns 2 centímetros. Certo. E ela é feita de gesso maciço, né? 100% gesso. 100% gesso. E a fabricação dela, ela é manual mesmo, né? Não é industrializado. Certo. Agora, já o gesso acartonado, que a gente tem a plaquinha aqui, né? A espessura dela, ela já é uma placa industrializada e ela é gesso por dentro e revestido com cartão por fora. Eu até estava falando pro Everson, muito engraçado, porque assim, eu sempre trabalhei com gesso cartonado, que eu gosto muito nas minhas obras, e nunca parei para analisar a composição dele. Então aqui dá para ver, eu não sei se vocês estão conseguindo ver certinho, mas aqui a gente tem a parte do papelão que fala, né? Isso é um cartão, né? Cartão. E aqui é o gesso, dentro. Então isso aqui quase não faz sujeira, né, não, Everson? A sujeira é muito pouca. Falando da diferença deles, eu acredito que a plaquinha de gesso ela é pequena, ela tem 60 por 60, já a placa do acartonado ela é bem grande. Isso, né? A placa acartonado, o padrão dela é 1,80 por 1,20 e 2,40 por 1,20, né? Então já abrange uma área muito maior, né? E então até a Ana tá perguntando qual que é melhor, se é o acartonado e plaqueta. A gente acredita que o acartonado é melhor, né? O acartonado é melhor, o acabamento é melhor e uma das maiores diferenças é o peso também, né? A plaquinha, 1 metro quadrado dela é 21 quilos e o acartonado é 9 quilos o metro quadrado. Nossa, a diferença é muito grande. É muito grande mesmo. E isso tecnicamente. Agora, esteticamente, eu gosto do acartonado porque como ele é muito grande... E ele é uma placa perfeita, né? Sim. Então ele fica aquele acabamento homogêneo. As juntas, como ele é maior, as juntas vão ficando muito menores. Então, tecnicamente, tem essas vantagens e esteticamente ele é muito perfeito. E ser mais leve também é uma grande vantagem, né? Tem uma outra pergunta, Everson, que é como e onde usar o gesso acartonado, que vem bem de acordo com o que a gente está falando, né? Isso. O acartonado ele pode ser usado em qualquer área, né? Tem as áreas de banheiro também, se tiver umidade, tem a placa específica para estar usando em banheiro. Então, o Everson trouxe para a gente ver a diferença das placas. Ele estava me explicando que essa placa é a placa comum, né, Everson? Ela tem esse tom, é uma placa comum. Essa rosadinha ela é resistente ao fogo, né? Ao fogo, exatamente. E essa aqui a gente chama de placa verde. Ela é resistente à umidade. Então, para fazer, às vezes, uma divisória... Uma divisória que vai um revestimento, alguma coisa, é usada a placa verde. Às vezes, numa varanda, que possivelmente pode ter algum respingo de água. Então, é utilizada. No banheiro, que não tem muita ventilação. Exatamente, é utilizada ela. Bacana.
E ainda falando da resistente ao fogo, hoje em dia com tanta exigência de corpo de bombeiro, então é muito legal a gente ter essa opção aqui, não sei se está ao contrário, mas para vocês verem, ela é resistente ao fogo, essa daqui resistente à umidade, tá ao contrário, né, gente? E essa daqui é a placa convencional, que a gente usa na grande maioria dos espaços, né? Então o gesso acartonado pode ser usado em todos os ambientes, desde divisórias quanto ao forro de gesso, não tem restrição, né? Uma pergunta super legal, que eu já vi tragédias. Qual momento da obra devo começar a usar o gesso? O momento da obra, a gente utilizar o gesso, tem que estar feito, né, já o reboco, em banheiro já tem que estar com revestimentos, né? E a parte elétrica e hidráulica tem que estar pronto, né? Se for alarme, precisa estar pronto também. Depois a gente entra com o forro ou a divisória de gesso. Porque assim, imagina que você vai cobrir uma parte do revestimento nos banheiros ou cozinha, por exemplo, então depois vem o forro. E aí elétrica principalmente, porque vai ficar ali embutida, né? A Ana fez a Ana fez uma pergunta, depois você passa para mim só para eu não perder. A Ana tá perguntando, a Ana trabalha com pintura, que é uma coisa, participa de toda a live. Obrigada, viu, Ana? Ela tá falando que se aceita aplicação de revestimento tranquilamente com argamassa. Ela tá afirmando que aceita aplicação de revestimento, mas se é com argamassa comum ou específica. A argamassa é a comum mesmo, aquela AC3, né? Sim, que é uma argamassa um pouquinho mais forte. Um pouquinho mais forte para revestimento de porcelanato, né? Já falamos sobre isso aqui, live de porcelanato, Cabernet Acabamentos. Falamos sobre a argamassa. Tá, tem mais uma pergunta? Qual a estrutura que é usada para o gesso acartonado? Então, a estrutura, tem até aqui um exemplo. A estrutura utilizada é essa aqui. A gente chama esse perfil de F530, esse aqui como pindural e esse aqui é o arame que é fixado na laje, né? Essa parte é fixada na laje. Isso, aqui tá grande, né? Mas a gente pode fazer ele só com 10 centímetros. Aí as placas são parafusadas nesse perfil. Nesse perfil aqui. Que aliás até é um assunto um pouquinho extra, mas a gente precisa falar, na hora de cortar a iluminação, muitas vezes acontece de pegar o perfil, exatamente, né, Everson? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Agora na parte de divisória, é utilizado esse perfil maior aqui. Para parede. Exatamente, que é encaixada essa guia, que é fixada uma na laje, outra no chão. E faz encaixa aqui. Perfeito. É colocada uma placa desse lado, outra desse lado. E faz o encaixe. Exatamente. E isso aqui também dá para você fazer isolamento termoacústico. Aqui você pode estar colocando uma lã de vidro, uma lã de rocha aqui, que você vai estar fazendo... Gente, que legal. Tanta gente pergunta para nós sobre esse isolamento acústico, quer fazer um estúdio, uma sala... E a gente sempre fala mesmo que o drywall tem esse poder. E agora ficou fácil da gente entender como é que é feito, então. E aqui mostrando mais uma vez, esse buraco aqui é passar os canuítes para elétrica. Já vem todo preparado. Isso, já vem todo preparado. Vocês estão gostando, gente? Tá vendo quanto aprendizado? A gente ia parar na 10ª live, mas eu não podia deixar de falar sobre isso com vocês. E tá valendo muito a pena. Eu tô aprendendo um monte de coisa. Espero que vocês também. Mais uma pergunta... Legal. Qual acabamento que tem que dar... Não, olha, gente, hoje vocês mandaram pergunta, ó. Amei, tem muita pergunta hoje. Qual acabamento tem que dar no gesso e quanto tempo depois pode ser feito esse acabamento? O acabamento do gesso, quando a gente deixa ele preparado para pintura. O acabamento depois que a gente deixa preparado para pintura, tem que passar a massa corrida, né? Para nivelar. Para nivelar as emendas certinho, e a pintura normal, né? Com tinta. Mas após a gente deixar, pode ser pintado depois de 24 horas. Então, rapidinho. É rápido. O trabalho do gesso é incrível, ele é muito rápido e ele tem uma expressão muito grande no ambiente. Então, quer dizer, fechou, forrou, faz a massa corrida e já pinta isso com 24 horas, já pode... Isso, em 2 dias você consegue entregar um forro pronto, né? Você fez no dia, no outro já pode pintar. E muda, gente, como o forro de gesso muda. Claro que a gente também vai falar das molduras, que também dão um acabamento super legal, mas o forro de gesso é incrível. Mais uma pergunta da Ana, se precisar furar para pendurar um quadro, como que faz? Falando das divisórias de parede em drywall.
Hoje existe várias buchas de gesso já própria para ser tem utilizada. Tipo uns... Sim, aí vamos supor assim, dependendo do peso do que você for pendurar, tem a bucha específica para cada peso que você pendurar. E adequado você já estima, sim, faz uma estimativa do peso do quadro que vai ser pendurado e compra a bucha adequada. Exatamente. Certo. Nós penduramos umas coisas aqui no gesso do escritório e nós tivemos que fazer essa análise, foi muito legal. Nós penduramos até no forro de gesso. Mas uma pergunta que não tá aqui, Everson, mas é legal a gente comentar. A gente faz forro de gesso, aí depois a gente quer pôr aquele lustre. Aquela coisa enorme e obviamente mais pesada. Também tem que estar preparado, né? Tem que estar preparado. Umas coisas que nem a gente falou, que a elétrica, tudo, você tem que pensar tudo antes para depois não ter que, às vezes, abrir um buraco, alguma coisa desse tipo. Que nem se for um lustre muito pesado, a gente já tem que fazer um reforço na laje, com um cabo de aço. A gente deixa preparado. Isso é uma coisa muito importante que o Everson tá falando, porque quando a gente faz o projeto todo analisado, a gente tem a distribuição dos pontos de elétrica. Então você tem que saber a quantidade de fio que vai passar, porque depois você não vai cortar o gesso, por mais que a emenda do gesso é muito simples e perfeita, mas você não quer ter esse aborrecimento, né? E a questão dos lustres, quando for prender alguma coisa, esses dias nós fizemos prateleiras de inox, então tem que estar tudo preparado, quanto antes tiver preparado, melhor né? Tudo na vida. Bom, a gente falou um pouquinho sobre isso, mas é uma pergunta legal. Posso revestir minha divisória de gesso? Pode revestir, sim. A gente utiliza a placa RU, que é resistente à umidade, a placa verde, né? E aí, como a gente estava falando, pode revestir argamassa específica e importante saber se vai revestir ou não antes também, né? Exatamente, porque depois a gente colocou a placa convencional, não é que não pode ser colocada, é indicado a gente usar a RU. Certo, entendi. Porque não vai limitar. Você não vai ter problema. Aí, mas eu quero colocar, pode? Pode. Futuramente você pode ter problema de essa placa, ela... Quer dizer, a gente já perde a garantia. Já perde a garantia, uma garantia exatamente. 100% como se fosse preparado. Exatamente. Bom, a umidade falamos também, mas assim, a umidade do banheiro pode prejudicar o forro de gesso? A umidade do banheiro, é que nem eu tô falando pra você, um banheiro que não é muito arejado, tem poucas janelas, às vezes até prédio, às vezes não tem nem janela, né? A gente utiliza a placa RU, que ela é resistente à umidade. Aquele vapor da água não tem problema. O que não pode existir é a umidade de algum cano, vazamento. Que isso aí não vai existir, vai acabar furando ou às vezes até caindo no forro. O gesso não é tão resistente à água, aliás, ele não é um material resistente à água, mas a umidade ele é preparado para receber isso. Ele tem uma camada protetora que já recebe essa umidade, então não tem problema em banheiro, né? Agora, um banheiro com umidade prejudica desde a pintura, armários, enfim, o ideal é não ter umidade mesmo no banheiro, né? Umidade em excesso, claro. Exatamente. Olha que pergunta legal. Já vi forro de gesso com trinca. Por que isso acontece? Eu também já vi. Não, a gente acaba às vezes vendo bastante, né? Inclusive quando é na praqueta, principalmente na praqueta, que a gente utilizava bastante antes, né? Agora a gente utiliza mais o acartonado. Dá muita trinca mesmo a praqueta. Por ela ser uma placa rígida e todas as emendas é chumbada com gesso. Então, quando trinca, e o tamanho dela, né? Ele é 60 por 60, então ela tem uma movimentação maior. Tem movimentação também, maior, né? E tem mais emendas, né? Sim. O acartonado já não tem esse problema. As placas são maiores e a gente utiliza essa fita nas emendas. Gente, uma telinha. Olha que legal, ela um fundinho para vocês verem, é uma tela. Ela tem cola. Tem uma colinha. Então aí a gente já utiliza esse aqui que já evita a trinca. E hoje também existe a tabica, né? Que a gente utiliza bastante, que ela ajuda na dilatação do forro. A tabica, para quem não sabe, ela é um acabamento. A hora que o forro encosta na parede, ela fica uma juntinha de dilatação, que é essa tabica, né? Exatamente, 2,5 por 2,5. Ela permite que, se tiver alguma movimentação da placa de gesso, ela se movimente. É como se fosse o rejunte do piso.
né? Mais ou Isso, menos mais isso. ou menos. Comparando com o rejunte do piso, é essa junta de dilatação. Então ela também ajuda a garantir, e eu acho que o acabamento fica lindo, eu adoro tabica. Ai, fica super moderno, super clean, falaremos. Hoje já é mais usada a tabica do que moldura, né? Do que a moldura. É tudo de época, né? Isso. Antigamente era tudo com moldura, hoje em dia já tá tudo muito clean, muito moderno, e a tabica faz isso. Há um detalhe importante que eu tava falando com o Everson sobre isso, é que quando a gente faz um forro de gesso muito grande, que tem essa chance de movimentar, a gente não consegue por moldura. Não, né, não consegue. Everson? Porque ela tende a trincar. Exatamente. E o gesso acartonado não é necessário ter laje. Você pode fazer legal. na estrutura metálica, pode ter só o telhado de madeira, a gente consegue fazer o forro de gesso acartonado. O que a gente precisa fazer quando existe essa estrutura é usar a tabica, porque a estrutura já tem mais movimentação. Por conta de estar mais propícia ali sol, chuva, né? Sim. Eu tenho feito muito isso, muitas vezes por questão de não ter necessidade do peso da laje, a gente tem feito muita estrutura metálica e forrado com gesso. Que isso vem lá da ideia dos barracões, né? E agora tá começando a transformar em casa. As pessoas ficam um pouco inseguras, achando que assim, nossa, não tem laje, você vai fazer falta. Mas você nem percebe, a hora que faz aquele forro de gesso é intacto, é maravilhoso, nem percebe mesmo. Outra pergunta bacana, qual o espaço mínimo entre a laje e o forro? Isso tem que rebocar a laje. Não é necessário rebocar a laje. É um custo a menos, né? É um custo a menos. Com certeza. E o mínimo que a gente consegue rebaixar o forro de gesso cartonado é 10 centímetros. A espessura... Pouquinho, né? Pouquinho. Não perde a altura de pé direito nenhuma. Isso. Já o gesso comum, o mínimo é 15 a 20 centímetros. Por causa que tem que chumbar, né? Você tem que colocar a mão lá dentro para chumbar. O acartonado já não só tem pelo tamanho da placa a gente já vê que vai ter diferença, né? E a gente trabalha muito com altura, querer ter um pé direito legal e tal. Então, mais uma vantagem do gesso acartonado é que ele ocupa menos espaço para movimentar. E a gente economiza fazendo forro de gesso que não precisa rebocar a laje. Bom, posso pôr o gesso depois da casa pronta, pintada? Tipo, terminei minha casa, quero modernizar, quero fazer um rebaixo de gesso. Na realidade você pode sim. O que você vai ter que fazer depois, porque acaba espirrando, né? Gesso, espirrando massa, né? Você vai ter que pintar a parede de novo, mas você consegue fazer sim. Eu imagino, Everson, que no gesso acartonado a sujeira deve ser bem menor. Não, isso, né? Exatamente. O gesso acartonado, uma das vantagens dele não faz sujeira. E outra coisa, não utiliza água também, né? Drywall, gente, quando fala gesso acartonado, drywall significa parede seca. Então, quer dizer, o acartonado, aprendi também hoje, gente. O gesso acartonado, ele não vai água, então a instalação dele faz muito menos sujeira. Claro que assim, você vai ter que pintar a parede, como o Everson estava falando, porém não é aquela tragédia, né? De você entrar pingando no chão. Então, assim, protege bem o piso, faz o forro com gesso acartonado, vem placa grande, coisa rápida e depois faz a manutenção. Ai, que eu adoro uma reforma, né, gente? Me chama que eu reformo. Hoje em dia, com tanta modernidade, com tanto que as coisas, né, vão e voltam, o que tá usando de sanca de gesso? Você quer falar? Eu falo. Fala um pouquinho, eu falo um pouquinho. Antigamente, assim, dava mais trabalhos, mas antigamente usava muito aquela sanca em S, sanca redonda. Sim, fazia aquelas curvas, né? aquela sanca com moldura na frente. Nossa, aquela sujeira na sanca. Isso. Né? Porque era aquelas sancas abertas. A gente tinha que chumbar. Então, hoje já usa mais umas sancas mais retas, né? Tudo bem clean mesmo, exatamente, né? Aquela história do menos é mais, vem com tudo mesmo, né? A gente tem feito muito o forro de gesso, que hoje em dia cada vez mais as casas estão pedindo, porque eu falo que uma das grandes questões do gesso, de você forrar a casa, é a iluminação. Você ganha uma iluminação embutida, gente, a iluminação é tudo. A gente consegue trabalhar, já falei muito sobre iluminação com vocês, junto com o pessoal da instaladora. Então, assim, a gente consegue trabalhar uma luz mais morna, uma luz amarela que fica muito aconchegante.
e os pontos brancos em lugares específicos. Então esse jogo, o gesso nos permite fazer com iluminação embutida, pondo um spot, um pendente no lugar certo. O que eu acho muito legal de fazer o forro de gesso, a gente direcionar. Eu posso, por exemplo, se eu tenho uma parede com um revestimento, eu posso direcionar a iluminação naquele cantinho, que eu adoro fazer isso. Um móvel diferente a gente direciona. O LED, né? A fita de LED que tá em tudo, faz um efeito maravilhoso. Então a gente também consegue usar nas sancas. E o que eu mais uso de sanca, eu falo, tem tanto nome de sanca, enfim, eu vou falar, se tiver errado você me fala. Mas é a tal da sanca invertida, né? Exatamente. Ou sanca indireta. Que até tava fazendo um projeto lindo para Mococa essa semana e tava pondo essas sancas indiretas. E até a Fabiana tá aí, beijo pra você, Fabiana, é do seu projeto que eu tô falando. E a gente fez muita sanca. Aí, Everson, como é que chama essa sanca? Sanca indireta. Que a gente faz o forro de gesso e faz ou uma caixinha, né, que a gente chama de rasgo, e bota um trilhozinho embutido ali, fica um charme. Ou faz a parte de baixo, mas tudo muito reto, tudo muito clean mesmo. É o que mais tá usando. E falando de moldura, gente... O Everson trouxe algumas molduras, que eu acho que eu já usei quase todas, que também as molduras ficaram lisas. Olha que coisa, antigamente... Não tem mais arredondados, né? Gente, antigamente tinha até rebocadinho com desenho, tinha, né? Com desenho. E hoje em dia ficou tudo muito clean, muito liso. Então a gente tem aqui algumas molduras, tem a moldura dentada, que ela é muito legal. Então não é sempre que a gente faz o forro de gesso e também não é todo ambiente. E aí eles também fazem a moldura para dar o acabamento na parede, para tampar o revestimento. Tem essa daqui também que já tem um dente maior, eu gosto de moldura maior, gosto muito, igual a rodapé. Gosto de rodapé grande, gosto de moldura maior. Aí tem essa assim. Então o Everson trouxe algumas molduras, que eu acho que são as que eu mais uso, né, Everson? São as molduras que a gente como arquiteto gosta bastante, porque elas são bem retinhas. Então, o que é tendência hoje em dia, resumindo para vocês, eu acho que são essas molduras bem retas, que tá muito em alta quando a gente não faz o forro, a gente usa moldura. E o forro de gesso clean, pensa numa coisa bem clean, bem retinha, com iluminação embutida, o pendente no lugar certo. Eu adoro fazer rasgo de gesso, eu acho que ele traz uma coisa bem moderna, inclusive aqui no meu escritório, aqui na loja, o Everson fez pra mim. Quem quiser vir ver, fica à vontade. O convite está aberto, sempre falo para vocês virem aqui. Everson, muitíssimo obrigada pelo seu tempo com a gente, dividindo esse conhecimento, foi super legal. Passa o contato seu pro pessoal, Everson, para eles saberem onde te encontrar. Ô, gente, meu WhatsApp é 98847-2302. Esse é o contato para orçamentos. Ou pelo e-mail dwg.gesso@hotmail.com. É isso aí, gente. Entre em contato com o Everson. O Everson é um profissional muito foda. Sério, gente. Eles são muito bons. Todas as pessoas que passaram aqui comigo é porque são pessoas que são especialistas. E a gente tem que contar com pessoas assim para não ter aborrecimento em obra, para ter um cliente satisfeito. Então isso é muito importante. Então entre em contato com o Everson. Ele tem muita experiência, tem muita obra realizada para mostrar para vocês do que fez. Aqui meus projetos eu falo para vocês que eu acho que quase 100% é dele. Então muito obrigada a todos. E aqui acaba a nossa primeira temporada de live. Eu tô até com uma dorzinha no coração, mas também acabamos em grande estilo, foi muito bom. Pro pessoal do YouTube, obrigada. A gente volta em breve com vocês. Boa tarde.